Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma semana, aula glicada abaixo de 7. Hoje estamos completando 10 aulas e eu estou muito orgulhosa porque é uma margem que me traz muita alegria. Começamos esse projeto tem mais ou menos 2 meses e meio, né? Então, uma aula por semana, então estamos aí há 2 meses e meio produzindo conteúdo de forma gratuita para você que tem diabetes e que quer informação de qualidade verídica. Então, eu fico muito feliz de vocês estarem mais uma vez aqui comigo em uma noite de terça-feira, tá? Então, isso é muito legal, isso é muito importante, porque quanto mais pessoas vão assistindo, adquirindo conhecimento, mais o tratamento começa a avançar de fato. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje estamos na aula 10 e vamos falar sobre doença, infecção, febre. Como que fica a glicemia e os ajustes de insulina para esses momentos, tá? Então, isso vai ser muito importante. Soraya, comenta aqui no chat como que foi essa semana com o Davi doente. Será que mudou muito o tratamento dele ou não? Será que dificulta um pouco ou não? Ou é só papo furado, né? Então, Soraya, essa semana passou aí uma dificuldade em relação ao tratamento do Davi, que é o filho dela, está doente, resfriado, e já viu que tudo altera, né? Então, assim, realmente fica muito mais desafiador, dificultou muito, fica uma montanha russa, né, Soraya? Então, a gente fica sem saber muito bem o que fazer, bate o desespero, acha que a insulina virou água, enfim. Então, isso tudo acaba dificultando muito. Eu vou dar continuidade aqui na aula, então, para que a gente consiga dar continuidade. Se precisar de Zoom, manda no chat para mim, por favor, para que eu consiga aumentar o Zoom aqui e melhorar a visualização, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, hoje a gente está na aula 10 e vamos sair daqui sabendo o que exatamente? Por que a glicemia tende a subir durante febre e infecção? Quais são os cuidados que eu preciso tomar com a insulina em dias de doença? Quais são as estratégias para manter o controle mesmo quando o corpo está fragilizado? Então, realmente, isso torna muito mais desafiador. E hoje eu quero que você saia daqui com esses entendimentos muito claros, tá bom? Então, vamos lá. A introdução da nossa aula, para que a gente consiga dar continuidade. Estar doente muda tudo para quem tem diabetes. Olha só, a glicemia tem de se comportar de forma menos previsível. Se ela já é imprevisível, quando você está doente, ela se torna ainda mais imprevisível, tá? Infecção, febres e até pequenas viroses ativam respostas de estresse do corpo. E isso faz com que hormônios contrarreguladores da ação da insulina sejam liberados na corrente sanguínea, como, por exemplo, cortisol, adrenalina, glucagon, e todos esses aumentam a glicose no sangue. Por isso que em momentos de febre, infecção, quadro viral, né, a tua glicemia tende a aumentar muito, tá? Por isso existem as chamadas Sick Day Rules. Nossa, enrolei aqui, hein? Sick Day Rules. Regras de ajustes de insulina, alimentação e monitorização durante esses períodos de doença, tá? Então, nada mais é do que ajustes para dias de doença, tradução livre aqui desse termo em inglês. Então, eu quero que você saia daqui sabendo o que realmente acontece e como que você pode ajustar isso de uma maneira muito mais efetiva. E o que acontece no corpo quando você está doente? Primeiro de tudo, acontece a resposta inflamatória. Então, normalmente vem junto febre e a inflamação aumentam a resistência à ação da insulina, deixa a insulina trabalhando de uma forma muito mais lenta, dificultando todo o processo do controle glicêmico, tá? Para que essa glicemia fique dentro da zona alfa. O que acontece também, hormônios do estresse, eles são liberados na corrente sanguínea.
cortisol, adrenalina, glucagon, esses hormônios, eles sobem, e isso facilita com que mais glicose seja liberada pelo fígado. Lembra que nas semanas anteriores eu falei que quando a gente faz exercício de alta intensidade de curta duração, também é liberado hormônios contra-reguladores da ação da insulina, que fazem com que o fígado libere aquela glicose que está lá armazenada. É a mesma coisa aqui, tá? Então, acontece a mesma coisa, por isso que tua glicemia tem uma tendência de alta durante esses períodos, tá? O que acontece também, que é muito normal quando a gente está doente, a gente perde o apetite, a gente não tem vontade de comer. Muitas vezes, porque imagina, num resfriado, então numa gripe, a gente perde olfato, paladar, né? E aí fica realmente muito mais desafiador a gente ter vontade e apetite para conseguir se alimentar. Então, a gente também tem a presença de diarreias e vômitos, e isso pode aumentar o risco de hipoglicemia, principalmente quando há uma diminuição desse apetite, por conta das doses de insulina. Então, é importante que, mesmo sendo difícil, se manter alimentado, porque o risco pode ser grande, porque você vai passar longos períodos em jejum e isso pode aumentar o risco de hipoglicemia. Outra coisa muito comum é a desidratação, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, comum em febre, vômito e diarreia, tá? São quadros que favorecem a desidratação, e isso aumenta muito o risco de cetoacidose diabética, mais conhecida como CAD, uma complicação muito comum e muito perigosa de quem tem diabetes. Então, tem que tomar cuidado, tem que monitorar, tem que beber água, tem que se hidratar para que a gente consiga ter esse controle de uma maneira muito mais eficiente, tá? Então, isso é muito importante. Agora, algo que a Soraya teve muita dificuldade na semana passada, as tendências glicêmicas quando o corpo está com algum tipo de doença, né? Então, infecções bacterianas, né? Então, por exemplo, urinária, pulmonar ou abscessos, tem um maior risco de hiperglicemia sustentada. Então, tem que ficar de olho. Maior é o quadro inflamatório, maior é a resistência à ação da insulina. Então, vai ser muito mais fácil essa glicemia se permanecer alta, tá? Então, vai ser mais difícil mantê-la dentro do alvo. Febre viral, gripe, resfriado. A glicemia pode oscilar bastante dependendo de cada pessoa, tá? Hiper pela inflamação e hipo pelo menor apetite. Mas, normalmente, hiper ganha, tá? Então, normalmente, você fica mais em hiperglicemia do que hipo em momentos de gripe e resfriado, tá? Agora, infecções graves com febre alta, a gente tem um risco muito elevado de cetoacidose diabética. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, viu, Soraya? Para que a gente consiga ter um maior controle em doenças mais graves e infecções mais graves. Então, é muito importante conseguir prevenir a cetoacidose, tá? Então, aqui a gente consegue ter um panorama aí de algo que acontece no dia a dia, algo mais recente que acontece na nossa rotina, para que a gente tenha esse conhecimento e consiga prevenir. A prevenção sempre vai ser melhor do que tratar, né? Então, prevenir é melhor do que tratar. Então, isso se faz muito necessário, tá? Agora, quando você já está com a doença, aí tem que tratar da melhor forma possível. E aí, por isso que vocês estão aqui hoje, para que a gente consiga ter melhores resultados, mesmo em momentos desafiadores, como em momentos de infecção e doenças, tá? Então, isso é muito importante. Os ajustes de insulina para esses momentos, eles são muito importantes. Como eu falei, a resistência à ação da insulina vai estar maior, hormônios contra-reguladores da ação da insulina vão estar sendo liberados de uma forma mais constante, e esses ajustes de insulina, eles precisam ser muito bem feitos, para que a gente consiga ter eficiência dentro da zona-alvo, esteja essa glicemia dentro da zona-alvo. Então, é muito importante fazer esses ajustes de insulina, e muitas vezes as pessoas possuem muito medo por não ter uma orientação mais direta em relação a isso, aumentar muito e ter medo de hipoglicemia, mas o mais importante aqui é que você sempre entre em contato com o teu médico, para que ele possa fazer, ou então com a tua equipe de saúde, para que eles possam te orientar da melhor forma, como realizar
esses ajustes de insulina. Isso vai ser muito importante, tá? Então, a gente tem um passo a passo aqui para que você consiga adotar, tá? Então, primeiro de tudo, que fique muito claro, nunca suspender por razão nenhuma a insulina. Mesmo se você estiver sem se alimentar, principalmente essa insulina basal, isso vai favorecer com que a tua glicemia fique ali mais perto da zona alfa. Quando você suspende por completo essa dose de insulina, você está mais resistente. O teu corpo está liberando hormônios que vão favorecer o aumento da tua glicemia. E você suspende essa insulina, a chance de você ter uma hiperglicemia muito alta e muito grave é muito alta, tá? Então, e aí desenvolver possivelmente uma cetoacidose diabética. Então, em hipótese alguma, em momentos de infecção, febre, vômito, diarreia, não suspenda a dose da insulina. Que fique claro esse aviso, tá? Isso é muito importante. Mesmo sem comer, o corpo vai estar produzindo, tá? Então, isso vai aumentar a insulina, como eu falei, fica armazenado lá no fígado. E aí, esses hormônios contra-reguladores da ação da insulina bate lá na porta do fígado para que essa glicose seja liberada para a corrente sanguínea. Então, é muito importante nunca suspender a insulina, tá? Então, isso é importante. Agora, insulina basal, tá? Geralmente precisa ser mantida ou até aumentada em 10 a 20% em infecções e febres, tá? Então, deixa eu corrigir aqui. E febres. É uma margem, tá? De 10 a 20%. E aí você vai precisar testar. Esse teste, ele sempre é feito em 3 dias, tá? Para fazer para ter algum tipo de resultado, para que a gente consiga entender como que seu corpo respondeu. Sempre esses testes, os ajustes são de 3 em 3 dias, tá? Então, de 10 a 20% a mais da tua dose da tua insulina basal, você vai precisar aumentar, tá? Algumas pessoas, a necessidade de menos, outras de mais. Então, pode chegar aí pacientes com 30%, 35% de aumento dessa dose de insulina nesses períodos. Mas isso é muito individual. Diabetes não tem receita de bolo e é muito importante testar, monitorar e anotar. O diário glicêmico é muito importante por conta disso. Então, Soraya, anota, entende como que o Davi passou esses dias, senta com ele, explica para ele, para que da próxima vez que ele realmente ficar resfriado ou gripado, ele já tenha um conhecimento prévio do que deverá ser feito. Isso é muito importante. Agora, a insulina rápida, ajustar de acordo com a alimentação, tá? Isso vai ser muito importante. Se conseguir comer, aplicar normalmente. Se comer menos, reduzir a dose proporcionalmente, né? Então, obviamente, o paladar, o apetite vai estar menor, você não vai aplicar a mesma quantidade de insulina que você aplicaria normalmente, porque senão a chance de você ter uma hipoglicemia, ela é alta, tá? Mas, novamente, se esforce para que você se mantenha alimentado. Não só para você manter a tua glicemia dentro do alvo, mas para que você consiga se recuperar de uma forma mais rápida e mais segura, tá? Então, é sempre bom a gente estar alimentado. Então, a insulina rápida, ajustar de acordo com a tua alimentação. Se comer normalmente, né, o que você já come, aplica a dose usual. Se comer menos, diminui essa dose de forma proporcional. O que acontece hoje no Brasil, não sei se isso acontece no mundo, mas no Brasil é muito comum, olha só. Não acontece o monitoramento de corpos cetônicos. Eu até publiquei, tem uns 15 dias, mais ou menos, eu acho, um vídeo de uma mãe monitorando corpos cetônicos da criança com diabetes tipo 1. A criança deve ter uns 9, 10 anos no máximo, tá? Então, isso é muito importante. Hoje no Brasil é muito difícil essa prática, porque as pessoas não têm esse conhecimento, não têm esse direcionamento, não sabem o que é corpo cetônico, não sabem o que é cetona, não sabem como verificar, e isso dificulta muito e é
é um valor, é um exame que a gente consegue fazer, né, igual a ponta de dedo, para verificar a quantidade de corpos cetônicos. Por que, Johanna, corpos cetônicos é importante? Porque dependendo do valor da quantidade de cetona presente no sangue, a gente consegue ter ações diretas para que a gente possa te encaminhar para ir para o hospital por conta de um possível desenvolvimento de uma cetoacidose diabética. Tá? Então, isso aqui é muito, muito importante. Então, obrigatório o monitoramento de corpos cetônicos em glicemias acima de 250, associado a febre, dor abdominal, náusea e vômito. Sempre, sempre, sempre monitorar. Como que monitora, Johanna? Tem um aparelhinho, não é propaganda, mas tem um aparelhinho da Abbott, né? Igual o que faz a ponta de dedo. Você compra fita roxa, a fita roxa é de cetona, é para verificar cetona. E aí você vai conseguir verificar esses valores, tá? Então, isso é muito importante, tá? Monitoramento de corpos cetônicos em momentos de infecção é obrigatório desde o primeiro dia de doença até o último, para que a gente consiga fazer essa prevenção de uma maneira muito mais assertiva de uma possível desenvolvimento de cetoacidose diabética, tá? Então, isso aqui é muito importante. Agora a gente vai falar sobre outro aspecto que é muito importante. Tudo aqui é importante. Então, outro aspecto bem interessante que são os ajustes na alimentação. Então, a gente vai partir do princípio de que, se houver apetite, manter as refeições equilibradas, priorizando os carboidratos complexos e as proteínas magras, tá? Então, isso vai ser muito importante. Se você conseguir manter o apetite, vai ser muito importante. Eu sei que realmente é mais difícil, né, quando a gente está doente, mas é muito importante, principalmente para evitar qualquer tipo de complicação. Agora, se houver pouca fome ou vômito, preferir líquidos com carboidratos, tá? Então, sopas, caldos, sucos, água de coco, isso também vai facilitar a hidratação, tá? Então, isso é muito importante, porque quando a gente está com diarreia, vômito, a gente desidrata de uma maneira muito mais rápida. Então, utilizar esses líquidos que são rápidos em absorção, isso se torna muito interessante, tá? Então, preferir líquidos se você tiver pouca fome, porque você vai conseguir beber ali, e aí você vai conseguir ter o carboidrato dentro da tua corrente sanguínea, tá? E o líquido, ele é bom porque ele absorve de uma maneira muito mais rápida. Algo importante aqui, nunca ficar longos períodos em jejum, porque aumenta o risco de hipoglicemia, tá? Então, assim, é importante que, mesmo você tenha dificuldade de se alimentar, procure líquidos que contenham carboidratos, para que você, pelo menos, tenha ali uma fonte de carboidrato, para que não aumente aí o risco de você ter uma possível hipoglicemia por conta de jejuns prolongados, tá bom? Então, isso vai ser muito importante. E a hidratação, como eu falei anteriormente, quando a gente está em um quadro de vômito, de diarreia, a gente perde bastante água, a gente desidrata muito. E repor esses líquidos é fundamental para que a gente consiga se recuperar de uma maneira muito mais eficiente e eficaz. Então, beber líquidos a cada 1-2 horas, né, alternando entre água de coco, né, ou até eletrólitos, né? Isso vai ser bem-vindo e muito interessante. Até chás, tá? Que você pode fazer para fazer essa reidratação. Então, você pode fazer isso de 1 a cada 2 horas ou a cada hora, para que você mantenha essa hidratação, dependendo do nível também, né, do seu quadro de vômito e diarreia. Então, isso vai variar também bastante, mas a média geral é que a cada 1 a 2 horas você faça essa reposição, tá? Lembrando, água de coco, Gatorade, eletrólitos, hoje você consegue encontrar de uma maneira muito mais eficiente por conta do mundo da corrida, e aí você consegue repor, tá? E fazer essa hidratação de uma maneira muito mais
segura e assertiva. Agora, a parte de exercício físico, quando você está doente, né? Febre ou infecção ativa, não treina, só descansa, porque o treino ele vai gerar um ambiente inflamatório, sendo que você já está com um ambiente inflamatório. Então, pode potencializar esse ambiente, tá? Então, por favor, respeite seu corpo, respeite os seus limites, não treina, tá? Então, a gente recupera isso depois, tá bom? Exercício com febre, né? Aumenta o risco de desidratação, hiperglicemias e complicações cardíacas. Então, um ambiente com febre, a gente tem que focar em solucionar isso, não em piorar este quadro. Então, remédio, ficar de repouso, esperar essa febre passar, tomar banho gelado, para que a gente consiga sair desse estado o mais rápido possível e não só tratar o sintoma, que é a febre, mas entender a causa. Por que gerou essa febre? Vai ser muito importante para que a gente consiga sair deste quadro viral, infeccioso, de uma maneira muito mais rápida, tá? E quando que você retorna à prática do exercício físico? Olha só, retorno gradual após a tua melhora clínica, né? Com monitoramento muito mais rigoroso. Então, sempre antes, durante e depois, de uma maneira muito mais próxima esses valores de glicemia. Isso vai ser muito importante, respeitar os teus limites, entender como que teu corpo está respondendo a essa volta, né? Após esse quadro viral ou infeccioso, após essa doença. Então, a gente tem que ir com calma. Começar ali com um volume de treinamento mais baixo, a carga mais baixa, e ir aumentando conforme as semanas forem passando, tá? Então, isso aqui é muito importante você conseguir respeitar e executar da melhor forma, tá bom? Algumas estratégias práticas que eu estava falando, né? Que você pode adotar aí na tua rotina. E isso vai ser bem eficiente. Então, a gente precisa colocar isso aqui, é um passo a passo. E eu sugiro que você anote, pega papel e caneta. Quem está inscrito na aula tem acesso a esse material. Então, você que não é inscrito, aproveita, se inscreve. O link está na descrição. Aproveita, segue o canal também, ajuda a gente. E se inscreve para que você participe do grupo do WhatsApp e também receba os avisos da aula, tá? Então, aqui é um passo a passo, tá? Que você deve seguir. Coloca no teu bloco de nota para que você tenha muito mais segurança e assertividade em momentos de doença. Tudo bem? Olha só. Número 1, monitorar a glicemia de 2 em 2 horas. Esse monitoramento vai ser muito importante. A gente precisa entender para onde essa glicemia está indo. E eu preciso entender isso para que eu tenha ações mais assertivas. Eu não posso agir no escuro. Eu não posso não saber o valor da minha glicemia, principalmente em quadros virais e infecciosos. Então, se você faz ponta de dedo, é de extrema importância que você aumente a frequência desse monitoramento, tá? Então, de 2 em 2 horas, isso se torna muito importante, tá? Segundo passo, olha só, eu já falei isso aqui anteriormente, nunca parar a insulina em hipótese alguma, nunca parar a aplicação de insulina, porque isso vai aumentar muito o risco de CAD, de cetoacidose diabética. Tá? Então, por favor, nunca parar a insulina, principalmente a insulina basal. A insulina rápida você vai ajustar de acordo com a tua alimentação. Terceiro passo do nosso mapinha aqui. Checar cetonas se a glicemia estiver acima de 250. Então, olha só, até aproximei o microfone aqui para deixar claro. Saindo dessa aula, já se organiza para comprar a fitinha roxa do aparelho da Abbott, da Freestyle, para que você consiga monitorar corpo cetônico, tá? Isso previne cetoacidose, isso te dá a informação se você deve ou não ir para o hospital
por conta de uma possível cetoacidose diabética. Então, é muito importante, da mesma forma que você monitora a tua glicemia fazendo a ponta de dedo, monitorar as cetonas quando você estiver em hiperglicemia, tá? Isso ajuda e salva vidas. Por favor, monitore cetonas, tá? Quarto passo, manter a hidratação constante. Lembra que eu falei, de uma em uma ou a cada 2 horas, faça reposição com água, com Gatorade, com água de coco, com eletrólitos, com chá, seja o que for, faça essa reidratação para que você se mantenha hidratado. O ambiente onde a desidratação favorece muito o desenvolvimento de cetoacidose diabética. Então, por favor, se mantenha hidratado. Ó, falando nisso, pausa para água. Isso vai ser de extrema importância, tá? Buscar atendimento médico se... Deixei aqui a colinha, tá? Olha só. Vômitos persistentes. Não cessa de nenhuma forma. Tá com uma frequência muito alta de vômito. Cetonas moderadas ou altas. Então, você vai verificar ali, fez a ponta de dedo, comprou a fitinha roxa. Você vai ter um intervalo dizendo, olha, cetona baixa, cetona moderada, cetona alta. E aí você vai conseguir interpretar isso e aí você vai tomar a decisão, tá? Se tiver moderado ou alta, procure atendimento médico ambulatório para que você consiga ser atendido de uma maneira muito mais rápida e consiga prevenir qualquer tipo de complicação advinda de uma cetoacidose diabética, tá bom? Quando você tiver a incapacidade de se alimentar, o quadro é tão grande, viral, infeccioso, que você não consegue se alimentar de nenhuma forma, nem por líquido, é um momento de você buscar ajuda, procurar ajuda e ir direto para o hospital, tá? E também, se a tua glicemia estiver acima de 300, mesmo após as correções com a insulina, ela não abaixa de jeito nenhum, a insulina virou água, não consegue reduzir essa glicemia, vai para o hospital. Vai para o hospital, lá você vai estar em um ambiente controlado, um ambiente seguro, onde eles vão poder te ajudar de uma maneira muito mais segura e assertiva. Então, isso aqui é muito importante. Depois, você vai ter acesso a esse material, anota, cola no post-it, coloca no bloco de nota. Isso salva vidas, gente. Por favor, cetoacidose diabética é uma das maiores complicações do diabetes. E a gente consegue evitar, principalmente em dias de doença. Por favor. Então, anota, compartilha. Depois, quando esse vídeo sair, para que vocês possam assistir o replay, vocês compartilham isso, porque isso salva vidas. Tá? Isso é muito importante mesmo. Por favor, tá? Outro sintoma aqui para monitorar cetona, que vocês podem entender, é hálito. O hálito, quem está com corpo cetônico, tem cheiro de maçã podre. Tem cheiro de maçã podre, tá? Então, não sei se vocês viram aquela reportagem do Fantástico que acho que era dentista, bateu o carro e acabou falecendo dentro da prisão. O policial achava que ele estava bêbado, porque ele estava com o cheiro do hálito dele. Bom, o policial falou que estava com um cheiro parecido com álcool. E ele estava com hiperglicemia, ele estava com cetoacidose diabética, tá? Então, ficar de olho nesse hálito com mau cheiro, com esse cheiro de maçã podre, porque é sinal de que as cetonas já estão no nível alto. Então, aí você consegue monitorar de uma maneira muito mais assertiva também, tá? Caso você cuide de alguém, como uma pessoa com diabetes, você consegue identificar isso aqui, tá? Então, isso é muito importante. Eu coloquei alguns exemplos práticos aqui para ilustrar para a gente, deixar mais didático. Eu coloquei alguns cenários para que a gente consiga resolver juntos, tá? Essas questões. Então, cenário A,
Paciente com diabetes tipo 1, gripado, febre, mais dor de garganta, comendo pouco. Como que ajusta essa insulina basal, né? Essa insulina rápida e essa alimentação desse paciente? Olha só, a insulina basal é manter, tá? Se as glicemias estiverem estáveis, não aumentar. Se subirem acima de 250, pode ser necessário aquele acréscimo que eu tinha falado, de 10 a 20% lá no início, mas sempre, sempre, sempre com a supervisão médica do teu endocrinologista. Esse aumento de 10 a 20%, ele é muito pessoal e individual, então vai depender muito da tua resposta do teu corpo. A insulina rápida, reduzir ou até omitir parcialmente se a refeição for pequena, mas sempre ajustar de forma proporcional com o carboidrato que vai ser ingerido e com a quantidade que vai ser ingerida, tá? Então, isso é muito importante. A alimentação, oferecer, você pode ter preferências, né, por líquidos com carboidratos e evitar jejum prolongado. O monitoramento tem que ser frequente, então, lembra que eu falei lá no início, a cada 2 a 4 horas, né, e cetona se a glicemia estiver acima de 250. O objetivo aqui é manter a glicemia dentro da faixa alvo, entre 70 e 180, a gente sabe que é desafiador, mas é o nosso objetivo em momentos de doença, tá? E cetona abaixo de 0,6 milimol por litro, tá? Então, isso é importante, porque estando abaixo, a gente vai estar num ambiente mais seguro, pensando na prevenção dessa cetoacidose. Tudo bem? Agora, a gente tem o cenário B. Então, vamos imaginar, febre alta persistente, mais desidratação, glicemia acima de 300 e mais corpo cetônico, né? Mais cetonas moderadas. Quais ações tomar nesse cenário? Olha só, é uma situação de risco, porque isso descreveu muito o que a gente estava falando anteriormente. Então, a orientação é que você procure um serviço de emergência, ou então um ambulatório, o hospital, para que você seja tratado de uma maneira muito mais segura e assertiva. A insulina basal você tem que manter e pode ser necessário esse ajuste, né? Principalmente com a insulina rápida, caso você esteja com uma glicemia muito mais alta. Já a insulina rápida, aplicar correção conforme o teu fator de sensibilidade. Então, lembrando, o que é o fator de sensibilidade? Quanto que uma unidade de insulina reduz na tua glicemia, quantos pontos que abaixa, tá? Então, por exemplo, uma unidade de insulina reduz 50. Então, você pode reaplicar, né, fazer essas reaplicações, né, da insulina a cada 2 horas se persistir essa glicemia elevada e se cetonas não estiverem presentes, tá? Se as cetonas estiverem presentes, desculpa, se cetonas não negativarem, tá? Você vai ter que fazer essa correção se tiver com presença de cetona e para que a gente consiga prevenir essa ceto, tá bom? A hidratação, iniciar imediatamente a ingestão oral de líquidos de 200 a 300 ml a cada hora. Se não tolerar essa hidratação, a gente vai precisar ir para o hospital para fazer essa hidratação venosa, tá? Então, vai aplicar soro na veia aí. Então, este é o quadro de que você nem está mais consciente, estão te levando para o hospital para fazer essa reidratação. E as cetonas, né? Reavaliar a cada 1 ou 2 horas se aumentarem os sintomas, né? Ou se eles persistirem, náusea, vômito, dor abdominal, respiração acelerada, há um maior risco de cetoacidose diabética, então a hospitalização ela é urgente. Então a gente precisa correr para que você consiga ser atendido de maneira muito mais segura e eficiente. O cenário C é quando você já está se recuperando dessa infecção, quer voltar a treinar, como que faz esse retorno seguro, né? O primeiro passo desse momento, garantir de 24 a 48 horas sem febre, alimentação normalizada e hidratação adequada. A insulina, ajustar para os valores habituais, então os valores que você já está acostumado, né? Com atenção para hipoglicemias no retorno, porque a sensibilidade pode estar maior devido à recuperação. E o exercício, a recomendação é que você retorne de forma gradual.
com intensidade baixa, com carga baixa, você vai aumentando isso com o passar das semanas, tá? É interessante ali priorizar os exercícios aeróbios leve para que depois você possa aumentar essa intensidade de forma progressiva e também aumentar e começar a retornar os exercícios de força na musculação. O monitoramento é importante que a gente sempre verifique antes, durante e depois do exercício, tá? Para que a gente tenha padrões e para que a gente consiga observar esses padrões, porque o corpo ainda está se recuperando, ele ainda não está 100%, então isso é muito importante. E a alimentação, uma refeição mais leve, né? Com uma composição completa, né, de um carboidrato complexo, mais uma proteína boa, né, e reforçar sempre essa hidratação para que você tenha este retorno de uma maneira muito mais saudável e que com performance, né, quando a gente volta de uma doença, de uma gripe, a gente também quer retornar aos treinos o mais rápido possível para que a gente não perca a performance, então isso se torna muito importante. Agora estamos chegando na parte final da nossa aula, onde eu falo sobre esse cadastro semanal, tá? Então, se você ainda não é cadastrado e quer fazer parte do grupo de WhatsApp, receber todos os avisos, os materiais dessa aula, eu preciso muito que você faça a inscrição nesse site que eu coloco no mapa mental e que também está no link na descrição desse vídeo que você vai ter acesso quando ele for liberado para replay, tá? Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo, ou então me manda direct lá no Instagram, me manda mensagem para que eu possa entender se esse conteúdo está sendo efetivo, se está sendo condizente, se você está conseguindo aprender e colocar em prática. E olha só, se você quer entender de uma forma muito prática quais são as principais dificuldades no teu tratamento? Olha, você está com uma glicada acima de 7, já fez de tudo, não consegue reduzir, não entende por que isso não está acontecendo. Eu sugiro muito que você concorra ao mapeamento estratégico da glicada. Com o mapeamento estratégico da glicada, a gente vai conseguir entender quais são as principais dificuldades que estão travando o teu tratamento. Então, o que é o mapeamento estratégico da glicada? Mapeamento, eu vou te fazer algumas perguntas em diferentes pilares do tratamento, para que depois eu gere um gráfico que te dê como resposta, olha só, você precisa melhorar a parte da alimentação, na contagem de carboidratos, suas doses de insulina não estão ajustadas, é necessário rever. Falta de sensibilidade, relação insulina-carboidrato. Então, eu vou te mostrar um mapa do que você precisa seguir. Você vai entender o que está dando certo, o que está dando errado, e você vai sair com um plano de ação para que você saiba o que fazer dali para frente para conseguir a tão sonhada glicada abaixo de 7. Então, o link deste mapeamento também está aqui, e aqui eu também explico um pouquinho mais sobre ele. Então, é importante que você consiga concorrer a isso, porque eu libero poucos horários na minha agenda para que eu consiga realizar. Então, eu preciso que você se inscreva, que eu analise as suas respostas, para realmente entender se o mapeamento ele vai estar de encontro com a tua realidade atual, tá? Então, isso é muito importante. Se você gostou, eu te espero na próxima aula, tá? Fica atento no grupo do WhatsApp para que a gente consiga manter essa comunicação. Eu quero agradecer novamente a todo mundo que conseguiu participar, que esteve presente, para que a gente consiga cada vez mais transformar e consiga levar mais conhecimento para mais pessoas que têm diabetes com uma informação muito mais segura e qualificada. Muito obrigado, até a próxima semana. Boas glicemias. Beijão!